Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 194, Nosso Lar de Chico Xavier, Encontro Singular, né? Então, nesse exato momento, André, ele, frente a frente ao Silveira foi aquele que o pai dele, o pai de André aqui na Terra, havia derrotado ele financeiramente, porque Silveira havia pegado o empréstimo e não conseguira pagar, e por isso ele foi à ruína. Então André não imaginava jamais encontrar-se com Silveira no plano espiritual. E ele ficou todo desapontado. Tanto é que ele continuou assim. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícia daquela família que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento reconstituíra todo o passado de sombras. Frente a frente, né, ao Silveira, André totalmente desconcertado, pensando. Enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Olha só o que o Silveira pergunta, né? Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranhe o fato. É aqui a Narcisa orientando André. Não estranhe o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Olha só para você ver. Então, Narcisa acalentando o coração dele, porque ela mesmo dizendo a ele que já teve oportunidade várias vezes de reencontrar aqueles que aqui na Terra ela os prejudicou.
Graças a Deus, né, que a gente reencontra aqueles que a gente prejudicou. Graças a Deus. Aí você pode me dizer assim, mas por que graças a Deus, Luiz? Ora, porque a justiça divina, ela nos esclarece que mediante os nossos maus atos, mediante as nossas faltas, o primeiro ponto importante é reconhecer o erro. O segundo é pedir perdão, não só à pessoa, como também a si mesmo. Porque nós temos que nos pedir perdão, porque falhamos mediante as fraquezas que trazemos. Mas não basta reconhecer o erro, não basta pedir perdão e ser perdoado, é preciso também reparar o mal cometido, o erro praticado. Então nós só reparamos o erro depois que nós reconhecemos, depois que nós pedimos perdão. Até então, enquanto nós não reconhecemos, nós não pedimos perdão e nós não reparamos o erro. Então é uma bênção poder reencontrar na pátria espiritual aqueles que aqui na terra nós prejudicamos. Devemos dar graças a Deus ainda de, ao reencontrar com aqueles, e saber que eles não guardam mágoa, ressentimento nenhum, porque ao retornar à parte espiritual, autos se revelam, e aqueles que têm bagagem espiritual, humildade de coração, ele consegue reconhecer a pobreza de espírito nossa aqui no corpo físico. Ele consegue reconhecer que aqui não é fácil. Então, Narcisa dizendo: sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida. Tá vendo só? Recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Quer dizer, você pediu desculpa a ele? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, ela dizendo. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Olha só, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Então vejamos que, ou melhor, percebemos aqui que para o Silveira estar nas condições que ele se encontra,
trabalhando na equipe dos samaritanos, acolhendo seres nas regiões umbralinas profundas, isso mostra que ele é um espírito elevadíssimo. Elevadíssimo, porque não é qualquer espírito que pode realizar o trabalho que Silveira realiza, ou vamos para o passado, realizava ali naquele momento, naquela caravana de samaritanos. Então, por isso que a nossa irmã, ela diz a André, né? Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa em empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Tá vendo só? É assim. Porque se nós analisarmos, quando ele foi abordado por Silveira, né, que ele deparou com Silveira, que Silveira o cumprimentou, veio a memória dele, veio à mente dele, todos aqueles atos, e ao mesmo tempo, André não conseguia nem se recompor de tanta consciência pesada. Quer dizer, ele reconhecer o erro, mas ele não sabia que era tão importante pedir perdão. E aqui nós percebemos que ele só foi ao encontro de Silveira rogando que o perdoasse, tanto a ele quanto o teu pai, porque Narcisa o orientou a respeito da importância da reconciliação. Mas ele só foi ao encontro também de Silveira porque ele havia reconhecido o erro. Caso contrário, Narcisa não o convenceria, né? Então, ele disse assim, você compreende, acentuei, nós estávamos cegos em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Olha a compreensão do Silveira. Ora, André,
Quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós, no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida e fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve. Quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Eu costumo dizer aqui que os nossos inimigos são benfeitores em nossas vidas, em nossa existência. Os meus obsessores não são meus obsessores, são meus irmãos, numa outra faixa vibracional. Quase sempre porque eu os prejudiquei. Mas a minha evolução e a evolução deles depende de mim. Eu agradeço muito a Deus as intempéries que já passei, que já enfrentei nessa vida, nessa existência, de 1969 até 2025. 1969 até 2025. Eu agradeço muito a Deus. E olha que eu já passei por cada enrosco, como se diz, né, aqui na Terra. Tem pessoas que às vezes procuram casas espíritas para se ver livre dos obsessores. Eu, pelo contrário, eu não peço para os benfeitores afastar os obsessores de mim. Eu peço aos benfeitores que me dê força para que eu me evangelize, porque eu sei que eu, me melhorando, quem à minha volta se encontra também se melhora. Se eles não quiserem se melhorar, o problema já é deles. Mas eu tenho que ter isso em minha consciência. Então vejamos, aqui na Terra é assim mesmo. Os nossos inimigos são os nossos amigos. Nós só evoluímos porque os nossos inimigos se tornam nossos benfeitores e nos impulsiona ao progresso. Deus um dia, Ele chamou um anjo
e abriu a porta do céu. Uma história para você ver, entender. E uma janela no céu. E mostrou para o anjo. Tá vendo aquela família lá embaixo, lá na terra, anjinho? Sim. Observe que eles têm uma vaca. Sim, senhor, eles têm uma vaca. Pois vai lá e mata a vaca. Mas, Senhor, não podemos fazer isso, Senhor. Ora, anjinho, vai me desobedecer? Mate a vaca. Mas, Senhor, a vaca é o único sustento daquela família. Mate a vaca, anjinho. Vai lá. Anjinho foi lá contrariado, triste, chateado, achando até que Deus tinha, algum obsessor tinha incorporado nele. E ele aplicou ali um sossega-leão na vaca, e a vaca no outro dia morta. A família levantou-se para poder tirar o leitinho da vaquinha, e a vaquinha já tinha picado a mula já, mortinha. Porque a família dependia daquela vaca para tudo. O leite dela era o sustento da vida de todos ali naquela família. Entendeu? Eles faziam de tudo com o leite dela. E eles viviam só em prol do leite daquela vaca. Quando eles acordaram, que viram que a vaca morreu, aí, tudo bem. O anjinho pensou assim, essa família vai à falência. Eles vão morrer todo mundo. Depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos, Deus pegou, chamou o anjinho e falou assim, dá uma olhada lá para você ver que a família prosperou. Adquiriram terras, plantações, prosperidade em todo sentido, prosperidade moral, prosperidade financeira, prosperidade material, em tudo. Entraram na escola, foram estudar, se formaram, enfim, era outro naipe. E o anjinho alegre, né? Que ele achava que todo mundo ia morrer de fome. Mas isso aqui na Terra, isso é a história nossa aqui na Terra. Eu te faço uma pergunta, qual a vaca tua? Você tem uma vaca. Pois eu tenho uma vaca. Eu não tenho uma vaca, não. Eu tenho várias vacas. Que eu vivo em prol do desculpismo dessa vaca. Então eu acredito que você também tem várias vaquinhas. Que enquanto você, enquanto eu, enquanto nós não nos libertarmos dessas vacas, nós vamos continuar na vala, na lama. Eu podia aqui dizer algo com relação a essas vacas, nossa, mas te interrogando conforme eu estou te interrogando, interrogo a mim também. Quais são as tuas vaquinhas? Quais são as tuas desculpas? Quais são os teus cacoetes? Enfim, o que te prende? O que não te faz crescer? O que não te faz você enxergar, raciocinar? O que nos faz isso? Você consegue entender? Que você tem várias vaquinhas, vaquinha do desculpismo, vaquinha do deixa para amanhã, o que tem que ser feito hoje. O comodismo.
nós nos acomodamos na vaquinha. É igual, por exemplo, pessoas que se acomodam na aposentadoria. Pessoas que se acomodam na Bolsa Família. Pessoas que se acomodam nos benefícios do governo. Pessoas que se acomodam num emprego só. Pessoas que se acomodam no desculpismo do não progredir, do não crescer, do não sair daquela situação caótica. Você consegue entender? Quantos milhões de pessoas vivem aqui na Terra apegados às vaquinhas, apegados à teta das vacas. Chega um momento que aquela vaquinha nos é retirada. Aí, de duas uma, ou nós progredimos ou nós nos sucumbimos. Se nós nos sucumbir, naquele exato momento, nos será cobrado 10 vezes mais. Porque nós não fomos feitos para poder nos acomodar na teta da vaca. Quantos milhões de pessoas são deficientes físicas, cega, muda, surda? Olha, eu conheço um personagem, uma pessoa aqui no mundo, que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Se não me falha a memória, parece que nos Estados Unidos. Ele dá palestra para o mundo todo. Viaja o mundo todo dando palestra. É professor. Se não me falha a memória, parece que fez advocacia. Casado, tem filhos, dirige, incentiva a humanidade, os jovens nas palestras, nos colégios, nas faculdades, para o mundo todo. Lhe falta 2 pernas e lhe faltam os 2 braços. E nós, gente, nós temos tudo. Será que nós não vamos responder depois por esse comodismo? Porque, veja bem, perante Deus, por mais que façamos, ainda nos sentimos endividados. Porque a misericórdia do Pai é tão grande, que nós nunca, na eternidade, havemos de quitar a nossa dívida para com o Pai. Quitar nunca. Mas é interessante. Se nós nos esforçarmos o máximo possível, todos os instantes, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, essa certeza eu tenho de que vivemos com a nossa consciência do dever cumprido em paz. Caso contrário, então que fique esse alerta para todos nós, né? Mas eu te faço uma pergunta para encerrar o vídeo. Quais são as tuas vaquinhas? Quantas vacas você tem na tua vida? Raciocínio. Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque eu já analisei quantas vacas eu tenho na minha vida. Agora cabe a você, telespectador,
refletir a respeito de quantas vacas você tem na tua vida. E ao refletir, pense que todo o insucesso passado, presente e futuro encontra-se nas vacas que você possui. Então vamos aproveitar a oportunidade nesta existência e vamos largar da teta. Porque se nós pararmos para analisar, não existe leite nenhum nessas tetas, a não ser desculpismo. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.